Olá pessoal, tudo bom? Hoje estamos no nosso quarto episódio, né, do nosso podcast Canteiro Seguro. E hoje temos uma participação especial do nosso amigo engenheiro de segurança Paulo Fonseca, que com uma larga experiência tem muito para contribuir conosco aqui, com certeza. E vocês vão gostar do bate-papo de hoje aqui, tá bom? É isso aí, seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado aí por vir aqui trazer a sua experiência, como o Manolito falou. Sinta-se à vontade, o ambiente é nosso para a gente debater e você trazer a sua experiência para os nossos ouvintes e para a gente também aprender um com o outro aqui. Tá? E aí tem um tempo para você fazer a sua apresentação. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu sou engenheiro, minha primeira formação foi técnico de segurança, né? Passei um bom tempo como técnico, foi o que me deu aí uma base bem sólida para que eu pudesse estar migrando para a engenharia de segurança, né? Já tenho mais de 10 anos de mercado, já atuei em alguns segmentos, né? Construção civil, indústria de fundição de ferro e aço, condomínios também, que é uma atividade bem mais simples, né? E atualmente eu estou em uma empresa de telecomunicações, uma empresa nacional, né, responsável por alguns estados da região Nordeste, e atuo fortemente na parte de 33, 35 e 10, são as normas que a gente atua com mais ênfase. Né? Perfeito. O que foi que te levou a fazer segurança do trabalho, Paulo? Primeiramente, era um curso que eu não conhecia, né? Foi através da minha irmã, que trabalhava em uma construtora, né? E eu estava tentando algumas oportunidades aqui na capital, que eu não sou daqui, eu sou do interior. E uma das que eu pude iniciar, né, foi aí técnico de segurança. Ela disse, faz o curso técnico de segurança. Eu disse, não, mas eu não quero ser segurança de ninguém. Né? Eu achava que era segurança patrimonial. Né? Bem claro. E ela disse, não é para fazer isso, não, é para trabalhar em obra, acompanhar, fiscalizar serviço. Eu disse, tá. Então era um momento que estava um pouco difícil, eu disse, eu vou arriscar. Né? E aí fiz o curso técnico, logo em seguida comecei a estagiar na antiga Duarte, e foi então que eu iniciei essa jornada aí, e cada ano que se passando a gente vai se apaixonando mais. Perfeito. Pois é, então, amigo, e qual interior mesmo você veio? Paulo? Afogados da Engazeira, Alto Sertão. Bem-vindo ali, ó. Mais um filho de Afogado da Engazeira aqui, dando show de bola aqui, contribuindo para a segurança. Isso é muito importante, né? Primeiramente, através do estudo, não é, Paulo? Com certeza. Se consegue mudanças, consegue crescer, não é verdade? O conhecimento, ele leva a gente a lugares que a gente nem imagina. É verdade, é verdade. Semana passada eu participei de uma palestra também lá na XP, no Grupo XP, vários engenheiros, até te comentei, não foi? Foi bem interessante, mostrando que como a engenharia transforma a vida das pessoas, como um estudo, enfim, né? Isso. Pois é, então, Paulo, quer dizer que o assunto nosso aqui é gestão de SST, certo. Não é isso? Isso. E você tem uma larga experiência, como você falou, que é interessante que muitas vezes a gente entra numa área que vai gostar meio que por acaso, né? Meio que por acaso. E, pois em função disso, né? Quais são dessa sua experiência já, quais são as maiores dificuldades que você encontra, né, para implementar a gestão de SST e tudo em si, né, no seu trabalho em si? Qual a maior dificuldade, quais são as maiores barreiras, vamos assim dizer? Inicialmente, a primeira barreira que a gente encontra é a cultura do brasileiro com relação à segurança do trabalho. Né? É uma cultura que ela está evoluindo ano após ano, através de dores, né? Um acidente acontece, aí alguns segmentos os holofotes viram, e aí os órgãos competentes começam a olhar aquele segmento ali com mais afinco, e aí é quando as empresas começam a acordar e entender que segurança do trabalho é um valor, é algo que tem que ser feito, né? Porque aquilo ali não é mais como uma obrigação, mas sim uma forma de encontrar resultados positivos e se tornou um marketing, né? Segurança do trabalho, empresa que faz segurança, é um diferencial, né? É um diferencial positivo, né? Exatamente. As dificuldades, elas
são diferentes de acordo com o segmento e com o tamanho da empresa, né? Empresas de maior risco, com um arcabouço maior de leis que precisam ser cumpridas, claro, as dificuldades elas vão ser maiores. Empresas com menor risco, empresas que a gestão ela é mais enxuta, são donos, aí se tornam mais fácil. Em contrapartida, a gente tem que ter um poder de convencimento muito maior, que é para convencer o dono da empresa a comprar a ideia que é fazer segurança do trabalho. E muitos enxergam como um custo, né? Exatamente. A gente vai começar a mudar quando as pessoas pararem de enxergar a segurança como um custo e sim como investimento. Investimento, né? Exatamente. Exatamente, como você disse, é um custo que vai trazer, vamos assim dizer, coisas positivas para a empresa, né? Com certeza. E esse custo acaba se diluindo, né? Ele torna-se muito mais agradável para a empresa do que a consequência sem ter essa gestão de segurança, né? E outra que a parte de segurança ela virou item de fechamento de contrato, né? Ela é um pré-requisito. As grandes empresas hoje elas só fecham um contrato quando você apresenta seu índice de absenteísmo, seu índice de acidente, porque as grandes companhias entendem que empresa que pouco acidente ou que não adoece o colaborador, ela automaticamente é mais produtiva porque ela tem mão operante para entregar o produto que ela está comprando. Ô Paulo, inclusive tem as certificações, né, que são exigidas, Exatamente. né? São, inclusive, muitos clientes, como você bem sabe, eles são forçados a fazer, né? A fazer porque a é um fazer pré-requisito porque é um de contrato. pré-requisito que tem, inclusive, as auditorias, né? Exatamente. E aí, mesmo sabendo de toda essa importância, eu queria um diagnóstico seu, pela sua experiência, por que as empresas ainda têm dificuldade, resistem ainda a implantar programas tão importantes como o PGR, PCMSO, um LTCAT? É porque, na verdade, é o seguinte, as empresas, de um modo geral, pequena, grande e média, elas trabalham em cima de valores. Custo, você né? fala? Isso, custo. Custo, né? Então, ela precisa ter um produto e aquele produto que ela oferta, ela tem que ver o dinheiro entrar. E o nosso trabalho ele não é assim, né? O dinheiro ele vem de outras formas, eu conduzindo para que eu não tenha um acidente, para que a multa não venha, que eu não tenha paralisações, que eu não tenha linha de produção parada. Então, automaticamente, quando eles entendem que esse nosso trabalho é preparar o terreno para que isso não venha a acontecer, que são as chamadas correções, por isso que a gente chama de prevenção, é prevenir para a não ocorrência indesejada, ela não chegue até a produção, né? Então, seja o acidente, seja um colaborador doente. Então, assim, quando eles entendem que o nosso trabalho, que é o apoio, ele está preparando e deixando a empresa robusta para que ela entregue mais produtos, aí sim as coisas começam a funcionar. Quer dizer, Paulo, que depende de uma compreensão. Compreende de você... Como a pessoa vai oferecer esse serviço? Como vai... O profissional. Né? Essa entrega ela é do profissional. É do profissional. É um profissional. Quando a gente tem um bom profissional que faz com que a empresa vista a camisa e a ideia que ele está vendendo, as coisas começam a fluir melhor. E você já teve algum caso, Paulo, que houve uma resistência grande e com o passar do tempo o pessoal viu que valeu a pena? Existe? Com certeza. Recentemente eu tive a oportunidade de ter uma interface em uma empresa de quase 5 mil funcionários a nível Brasil, tem vários estados. É uma amiga minha que está trabalhando, ela pediu uma ajuda para ver como é que ela resolveria o problema lá. Que eles tinham um alto índice de atraso de ASO, periódico. Todos os adimensionais eram feitos, mas os periódicos eles tinham muita dificuldade de fazer a atualização. E isso impacta diretamente aonde? No E-Social. O não envio gera multa. Só que o E-Social ele ainda está num processo que ele ainda não está multando, mas a conta vai chegar. Vai chegar. Então, ela tinha essa dificuldade, era para mais de 500, 600 ASOs atrasados, né? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Falava com o supervisor, não conseguia. Falava com o gerente, não conseguia. Ia para a dona, não conseguia. A dona advogada. E aí ficava aquela situação, vamos ou não vamos resolver isso aí? E aí, quando a gente vai pegar os itens normativos, coloca lá os valores que possivelmente pode chegar, transforma aquela informação da não conformidade em valores aí já assusta. Fica mais fácil de convencer, né? Total. O impacto né? é grande. O impacto é maior. Então, o que seria R$50 de um exame pode ser R$400 pelo não envio. Paulo, inclusive, o passivo disso aí também, né?
Com passivo, certeza. né? No futuro, a indenização, causa na justiça, não é isso? Com certeza. O impacto ele é gigante, né? E ele vem a longo prazo. Quando você acha que a bonança chegou, é quando vem a rebordosa. É como que diz, a conta vem, né, Paulo? A conta chegou. E aí a gente vai ter que acertar. E a justiça ela é paternalista, né? É paternalista. Ela sempre vai ser pelo funcionário. Até que a empresa ela tenha um arcabouço de documentação de requisitos atendidos e comprovados via documento, que aí ela consegue reverter. Mas mesmo assim ainda não é garantia. Ela não pode pagar a causa, mas o que é que ela vai ter que advogado, pagar engenheiro, pagar perito assistente, e aí a conta sobe. A conta aumenta. Bem maior do que fazer. Não é negócio não fazer segurança. Com certeza. Um técnico de segurança, um técnico de enfermagem. Exatamente. E aí a gente falou do PGR e do PCMSO, são programas vivos que a gente tem que estar sempre olhando, como você falou, sempre revisitando. E aí eu entro com uma pergunta. Depois que a empresa já aceitou isso aí, porque ela também é obrigada a fazer, mas aí o profissional tem que ir lá e de repente às vezes convencer o dono, quando é uma empresa um pouco menor. Depois que a empresa já está convencida, como é que a gente faz os funcionários entenderem de fato que esse programa é um programa vivo? Primeiramente, o corpo a corpo. Não se faz segurança dentro de sala. Né? É no campo. É né, no campo. No campo. Exatamente. Todo profissional da área de saúde e de segurança, para que ele faça uma boa gestão e a empresa entenda que essa gestão está sendo eficiente, ele tem que ir para campo. Ele tem que entender a labuta do colaborador para que ele possa desenvolver um bom programa de segurança. Porque é através dele que a gente vai startar as ações de segurança e os planos de ação para aquele documento ali, mesmo sendo vivo, ele ser eficiente. Né? Então, é o técnico saber como é que funciona tal máquina, ele saber como é que o cara opera, quais são os agentes que existem naquela máquina, naquele setor. Então, aí sim é onde entra a parte do conhecimento, a busca pelo conhecimento, e não só ficar atrelado ao que você estudou, né? Você tem que estar lendo, você tem que estar se atualizando. Agora, recentemente, essas normas elas estão passando constantemente por modificação. E as empresas ainda sofrem, por quê? Porque muitas vezes os representantes, que são os técnicos, os engenheiros, quando pegam a norma, eles não conseguem triturar para que aquilo ali fique acessível a quem vai receber. Porque se você pegar uma norma, ela não é tão fácil de ser entendida. A gente que está com ela todos os dias ali, a gente entende. Mas se um dono de empresa pegar, ele não sabe para onde é que vai. Ô Paulo, e veja só, quer dizer que muitas empresas, a impressão que dá que muitas empresas querem ter só a parte do papel, entende? Acha que só o papel em si, né? Quando eu falo papel, documento, essas coisas, tudo isso aí, sabe? Pronto, acho que já é o suficiente para que venha se fazer uma segurança, né? E quando a gente faz esse programa, a gente busca o resultado, né? O resultado do que aquele programa vai trazer para a gente. Mas isso aí já é uma outra fragilidade, que aí já não é mais organizacional, isso aí é legislação. Porque a partir do momento em que a norma determina a partir de quantos funcionários eu tenho que ter um técnico de segurança, como é que eu vou ter um programa se eu não tenho um dono? Então, essa conta ela não bate, entendeu? Então, assim, para que eu tenha um bom sistema, uma boa documentação, eu preciso ter um profissional que tome conta dela. Então, automaticamente, as empresas entendem que só quer ter o documento porque eu não preciso ter o profissional. Ele só quer aquilo ali porque é a chave de entrada para ele fechar serviços. Né? Ele precisa ter a assinatura de um técnico, de um engenheiro em alguns documentos. E houve uma flexibilização com relação a isso. Houve, né? Nessas últimas reformas. Nessas últimas, exatamente. Então, se eu não tenho alguém para tomar conta dos documentos, ele vai ser engavetado. Então, a sugestão seria ter o profissional sempre que tivesse o programa. Né? Sempre. Ou que tivesse um profissional de segurança, que aí eu defendo a minha classe, o técnico de enfermagem, o médico, o engenheiro. Sim, exatamente. E que também as empresas pudessem designar. Aquele profissional, o custo é elevado porque existe piso salarial, entre várias outras questões, mas que pelo menos a legislação dissesse assim, você não precisa ter o profissional, mas você precisa ter uma consultoria, contrato fechado, porque é uma pessoa que vai dominar do processo e ele vai ter ali o acompanhamento. Então, senão o documento se torna morto. Se eu não tenho ninguém para conduzir... Ô Paulo, conforme você falou, e a integração que eu vejo às vezes em alguns clientes, né?
integração RH, integração segurança do trabalho, integração, aí eu falo, além dos técnicos e os médicos do trabalho, né? Essa integração de todos. Às vezes eu percebo que cada um fica... É falha, né? É comum isso. Bem falha, bem comum. Principalmente naquelas empresas em que precisa ter técnico de segurança, quando já tem engenheiro, já precisa de técnico, automaticamente, pela proporcional, já precisa de técnico de enfermagem. Mas existe, sim, uma segregação entre esses 3 setores. Primeiro que a parte de saúde, ela tem o código de ética delas, a gente não pode ter acesso. Né? Claro, né? Então, pelo código de ética, a gente não pode ter acesso a prontuário, não pode ter acesso a resultados de exames. Então, isso já cria um bloqueio, né? E tem a parte de RH, que é a parte de humanização, né? Que ele vai conduzir, vai desenvolver pessoas. E muitas vezes aí a segurança vê que o cara, ele é um cara que ele não faz segurança, a gente chega para o RH e alguns momentos, não são todos, alguns momentos é só, esse cara ele não tem como, ele é produtivo, mas ele não é um cara consciente com a segurança. Ele tem uma deficiência, alguma doença, alguma coisa, mas as empresas, pela deficiência de mercado de alguns profissionais, acabam se submetendo a isso. Então, é um terreno minado. A gente tem que estar pisando em ovos a todo momento, sabendo de que na área de saúde tem um médico, a gente precisa, sim, entender que a gente tem um limite até ali, e no RH tem um psicólogo, tem a gerente, enfim, que geralmente a gente responde ao RH. Né? São poucas as empresas em que tem um gerente de SMS, de segurança, como várias nomenclaturas estão sendo utilizadas aí, mas isso varia de empresa para empresa. Perfeito. É bom dividir, de fato, esses setores para que eles se interliguem e comecem a gerir de forma natural, né? Porque às vezes se colocar produção e segurança, o funcionário ele não faz segurança, mas ele é produtivo. Muitas vezes optam por escolher o funcionário produtivo. Está mudando, mas ainda sim tem esse que gargalo. É algo que ainda precisa ser melhorado. E daí eu já emendo fazendo outra pergunta. A gente que está lá na frente, na ponta, a gente tem muita dificuldade. Somos bons profissionais, como já falamos em outros episódios aqui. O técnico de segurança faz aquele treinamento, que é aquele corpo a corpo. O funcionário ele já tem aquela experiência, mas ele falha muito no uso do EPI. E aí, qual seria uma sugestão? O que é que você tem notado aí em relação a isso? A gente tem que mudar esse sentido de que segurança se faz com EPI. A gente aprendeu errado e faz errado. Né? O EPI é a última instância para ser utilizado. Eu só boto algo no colaborador porque entra a parte de conforto, quando eu não consigo mudar o cenário. Né? Só que as empresas elas dizem assim, encontrou um agente, não sei o que, ela não trata a fonte, ela quer jogar EPI nos colaboradores. E isso é um entendimento errôneo do que a gente vem sofrendo, entendeu? Então, tem melhorado o uso? Tem, através de punição, reciclagem, fiscalização. Mas se a gente, de fato, fizéssemos segurança na engenharia, seria diferente, porque a gente ia mudar layout, a gente ia mudar maquinário, enclausurar. Poderia reduzir, né, o uso. Eliminar não, a gente não consegue. Em alguns casos a gente consegue até eliminar, dependendo do que seja. Mas o EPI ele sempre vai estar presente em algum momento, porque a gente não tem como tirar todos os riscos de algum cenário. Mas desenvolver projeto de engenharia junto com a engenharia, pensando uma melhoria de uma relocação de uma estrutura, enclausurar uma máquina, isso é fazer segurança do trabalho também. E esse gargalo encontra-se quando se vai falar de custo. Porque às vezes a gente até enxerga uma solução de eliminar o uso do EPI, fazer de repente um layout diferente, fazer um projeto diferente, mas quando vai lá para a ponta o custo, não compensa. Aí, por isso que eu acho que é o gargalo encontrado hoje, mas principalmente dentro da minha área, que é a obra. Eu faço uma ressalva. O que não compensa? Você foi para a ponta do lápis? Eu vou dar um exemplo que eu vivi recentemente com outro profissional da área, um colega de trabalho. A empresa ela tinha vários processos trabalhistas com acesso à câmara fria. E por muitas vezes ela perdeu. Sempre recorrência, porque é um efeito cascata, né? Se um coloca, todos vão colocar. É só uma questão de tempo. E aí a empresa ela não tinha controle de acesso, todo mundo acessava, que não pode, né?
E tinha algumas particularidades que, quando chegava na justiça, a justiça pegava o advogado pegava a fragilidade. E aí ele entrou e ofertou um investimento de quase R$100.000, que seria o reconhecimento facial. Aí ele está no processo de aprovação. Só com o dinheiro de uma causa perdida ele consegue pagar o equipamento. Tem que ir para a ponta do lápis. Mas aí quem tem que fazer isso? Somos nós. Além de dar alternativa, né? Exato. E mostrar os custos e os benefícios, né? A empresa ela compensa, né? Ela quer entender se realmente o que ela vai gastar realmente vai ser bem gasto. Ela não pode estar gastando aleatoriamente, porque também tem muito profissional que viaja. Chega lá, desenha um negócio. Já tive situações. O mundo perfeito, né? E aí não... Já tive situação. Essa eu vou falar com propriedade, foi numa empresa de fundição que ela não funciona mais, um sistema de despoeiramento milionário que nunca funcionou. Quer dizer, ele nunca foi, nem acabado ele foi. Então, assim, erros existem também. Não sei se você já ouviu essa frase algumas vezes. Vale a pena pagar a multa e deixar como está, né? Algumas empresas optam por pagar a multa porque o investimento é tão superior que eu vou esperar quando chegar eu pago. Eu já passei por situações assim, é verdade. Acontece, né? Acontece muito, muito. Tem empresas que assumem o risco do investimento. Claro. Quando se trata do colaborador, eles não assumem. Eu tenho esse tempo, durante todo esse tempo, eu nunca vi nenhum engenheiro, nem dono de empresa colocar em risco a vida do colaborador. Nenhuma das vezes, porque aí já é criminoso. Aí já é... Tem um movimento que ele tá muito em ascensão aí, né? É o boom do momento, né? Que o brasileiro ele gosta das coisas muito americanizadas, né? É tanta palavra que eu não sei nem falar, mas tem uma que essa eu aprendi, governança. Essa é português, né? Mas a governança ela vem de uma palavra em inglês, que é de um conjunto de uma metodologia que as grandes empresas estão adotando. A governança é você trabalhar de cima para baixo e delegar. Você dá donos, governar, né? Então, para que quando chegue na base, a coisa já chegue massificada e seja incorporada sem sofrimento, né? Seja incorporada, não forçada. Então, exatamente. Então, o que é que as empresas estão fazendo? Elas mudaram o holofote de tipo, não, a gente treinou todos esses anos a base e não está surtindo efeito. Vamos inverter essa pirâmide. Vamos começar a treinar e deixar os diretores, os gerentes, os cargos de chefia, vamos treinar eles. Vamos fazer com que eles vivam o que não está funcionando, porque eles vão ser reflexo. Então, quando eles comprar a ideia, os de baixo automaticamente o engajamento vem, né? Me diga aí, às vezes, uma impressão que eu tenho, às vezes, principalmente no setor de construção civil, né? Que às vezes, quando se quer implementar a segurança, por mais simples que ela seja, né? Às vezes existe uma barreira, porque às vezes algumas pessoas se acham que perderam um pouco da autoridade para não fazer do jeito que eles querem. Você já viu isso? Já percebeu isso? O ego, né? Parece que as pessoas, aquela dependência deles se liderar ou comandar aquilo, aí eles preferem nesse sentido de não querer aprovar. Já percebeu isso? Já. Esse é um embate. Ego é algo que a gente... Esse eu ainda não aprendi a trabalhar com ele. Eu tento, mas é difícil. Parece que quando você resolve, fica meio sem graça. Mas algo que tem funcionado muito bem é a competitividade branca, né? Aquela sadia que a gente estiga, né? Então, todo setor ele quer ser o melhor. Isso é fato, né? O que menos acidente, o que menos tem absenteísmo, o que mais produz. Então, eles querem sempre o mais. Nós vivemos a era do ser, né? Do ter, na verdade. Eu quero ser o melhor, eu quero isso. Então, use isso a seu favor, né? Porque aí a gente vai começando. Quando você chega e entrega um resultado positivo de um setor e o outro já olha, estranho, né? Numa reunião gerencial, a comparação ela causa um desconforto. Exatamente. Certo de que essas comparações elas têm que ser preparadas. Elas não podem chegar de supetão nem de surpresa, porque ela causa mal-estar. A gente tem que entender que quem está ali são quem comanda e quem direciona a empresa. Então a gente tem que ser político em alguns momentos. Né? Exatamente, mas também não pode passar a mão na cabeça, né? Tem que ser profissional, porque você não está ali para ser amigo de ninguém. Você está ali para mostrar resultado e fazer cumprir a lei. Se posicionando. Paulo, me diga uma coisa, com a sua experiência. Pelo que você já falou, você trabalha com vários segmentos, né? Sim.
E desses segmentos, por exemplo, indústria, comércio, serviço, construção civil, qual deles você acha que é mais difícil de implementar ou depende? Veja, hoje o que eu atuo hoje é muito difícil. Muito difícil. Mas eu diria que ainda é mais fácil do que a construção civil. Porque na construção civil, a gente esbarra muito na questão da cultura do profissional da construção civil, o operário da construção civil, que não é mais peão. Peão, isso é coisa do passado. Hoje a gente tem operário da construção civil que tem mais estudo do que muita gente aqui fora, né? Mas a gente ainda tem uma geração, sim, das antigas. Aquela geração que ela ainda lembra-se, está presa ao passado. Né? É porque eu fazia daquele jeito, né? E eu sempre fiz desse jeito, vou continuar fazendo. Sempre deu certo, vou fazer assim, né? Mas já conhece isso? Eu ouço muito, todos os dias escuto isso. Só que os engenheiros, a parte de gestão, ela tá já entrando na nova geração e então automaticamente isso vai reverberando na parte de baixo. Né? Então as pessoas já começam a se comportar diferente. Mas aquilo ali tá guardadinho, tá guardado ali com ele. Qualquer momento aquilo ali vem à tona. E torcer que quando vem à tona não seja com um acidente, né? Uma falha operacional. Então basicamente seria isso. Então você falou uma frase aí, né? Já vem entrando a nova geração. E com essa nova geração vem a tecnologia, né? Sim. Que é que a gente está vendo muito no mercado aí, a tecnologia já entrando para cooperar na área de segurança, né? O que é que você tem visto aí no mercado? Eu trabalho numa empresa de tecnologia, né? Então a gente usa ela a nosso favor. E fazendo um contraponto ao que tinha sido dito, é um segmento em que as pessoas trabalham espalhado. Por isso que eu disse que era difícil trabalhar com esse público. Ou seja, eu tenho gente no estado inteiro. Na verdade, são 4 estados. Então tem gente que eu não conheço. Eu nunca cheguei até aquele colaborador, porque ele está no interior, sozinho, trabalhando, lá no Alto Sertão. E eu não consigo chegar com ele. Só via celular, via aplicativo e, de alguma forma, se eu fizer o deslocamento. Mas imagine eu sair da capital, rodar 1.200 quilômetros para ir inspecionar um colaborador. Então, eu tenho que ter uma política robusta. Eu tenho que trazer aquele cara para perto do SESMIT, de alguma forma. Eu tenho um cara em Fernando de Noronha que ele só vem no continente de ano em ano para fazer asa e treinamento legal. E eu nunca tive acidente com ele. Porque lá ele é gestor, ele é técnico de segurança, ele é de tudo um pouco. Então existe a liberdade, mas existe também a gente dar autonomia para eles. E aí é onde eu entro com a tecnologia. Né? A gente desenvolveu nessa empresa a PR Digital. Né? Todos os colaboradores diariamente recebem um link. Inicialmente, iniciamos pelo Google Form, que ainda funciona, certo? Foi desenvolvida por nós, que criou a base de dados. São vários cenários, espaço confinado, trabalho em altura, NR10, acesso ao cliente. Então, durante todo esse tempo, as ocorrências que iam levando, as ocorrências de acidentes iam gerando perguntas. Né? Cada vez mais o documento ele vai ficando mais robusto de acordo com as ocorrências. Sendo alimentado, né? Sendo alimentado. Então, ele vai iniciar o serviço, ele faz a PR, ele sai preenchendo no próprio celular, bota todas as informações dele e automaticamente já cai na minha caixa do e-mail. Né? Eu consigo ver em tempo real. Se você perguntar, Paulo, fulano fez a PR, eu digo, me dê o ID dele, que é a matrícula, e eu já consigo ver no computador. Você dá uma checada nesse documento? Sim, a gente gera indicador. Qualquer bloqueio, o sistema do Google Form ele não bloqueia a atividade. Mas você faz uma pergunta, se ele responder uma pergunta que pode ocasionar um acidente, a plataforma libera um aviso. Não segue, risco de acidente. Aí ele pode ir para a segunda, mas ele já foi acionado, ele foi sinalizado. E isso vai ficar marcado lá no checklist dele. Então, tem surtido efeito, tem melhorado bastante. Mas não só isso é necessário. É importante, além de ter a ferramenta, e fazer o cara entender que aquilo ali é importante ser feito. Aí é quando o gerente tem que entrar, é quando o diretor tem que entrar, tem que massificar isso aí. Muitas vezes você vai pedir e o cara não vai fazer, mas se o diretor chegar e pedir, ele vai começar a fazer. Então você tem que ter, a todo momento você tem que estar atento às suas equipes, né? Para que você entenda quais são as fragilidades dela e você usar aquilo ali a seu favor.
Você acha que funcionaria dentro do canteiro de obra essa ferramenta? Funcionaria. Tudo funciona. A gente só precisa que as pessoas entendam que é necessário ser feito. Porque hoje, quando a gente trata de tecnologia, principalmente dentro de obra, a gente acaba encontrando a barreira do analfabetismo, né? Que ainda é muito alta dentro das obras. Mas existe forma da gente quebrar isso. Ninguém trabalha só. Porque tem a liderança, né? Nessa empresa eu tenho pessoas que não sabem nem ler, não tem nem o celular, porque eles não sabem mexer. Então, o que é que acontece? A outra pessoa pode fazer por ele, entendeu? Então, ele pode lançar, faz a pergunta, é onde a gente desenvolve um outro processo, que se chama o padrinho, né? Ou seja, aqueles que têm uma certa limitação, o gerente denomina quem vai ser o responsável dele. É o cuidado mútuo. E hoje também tem iniciativa de algumas empresas que estão colocando, algumas consultoras estão colocando, fazendo incentivos para que os profissionais vá buscar o conhecimento fora da obra. Antigamente a gente tinha até escola dentro do canteiro, né? Eu participei de muito disso aí. Eu já peguei alguns projetos desses, mas a construção civil ela está entrando numa zona bem difícil agora, porque quem é essa nova geração? Quem é que quer trabalhar dentro de obra, carregando tijolo? Então, assim, é algo que a geração nova ela só é incentivada pelo financeiro. Infelizmente, isso é uma realidade. A renda que você manda, né? Assistencialismo é algo que dificulta um pouco. Era para ser positivo, mas da forma que é usada fica... É verdade. E aí, a gente falou de tudo isso, a gente queria tocar num tema sobre a questão de fiscalizar isso, né? A gente como profissional da área de segurança, a Manuelito faz muita inspeção, também diariamente, você também. Como é que a gente faz essa fiscalização efetiva? Quais são as dicas que você daria para que a gente pudesse fazer uma fiscalização e aparar as arestas, não deixar brechas, né? O que vem a calhar tudo isso que a gente vem falando se chama gerenciamento de rotina, né? A primeira coisa quando a gente chega em qualquer empresa, o que a gente vai se propor a fazer, a gente tem que gerenciar, tem que parar a planejar. É aquele pare, pense, planeje. Né? Se você fizer as coisas conforme elas vão acontecendo, vai chegar uma hora que você vai pular alguma coisa e aquilo ali vai ser negativo para você. Então, primeira coisa, o que é obrigatório? Cumpra. Não negocie. Segundo, o que é que tem prazo? Anote os prazos. Deixe aquilo ali sempre à sua vista. Boas dicas, hein? Depois, você tem que fazer o quê? As melhorias. As melhorias, ela tem que ser melhorias assim, oportunidades de melhorias. Melhorias sempre são bem-vindas, elas têm que sempre vir à frente, mas as oportunidades que você identifica, que aquilo ali demanda custo, demanda tempo, aí você tem que primeiro fazer o obrigatório para depois você pensar, porque se você inverter isso, vai chegar uma fiscalização, aquela melhoria ela não vai ser bem vista porque tu esqueceu de cumprir o requisito legal. Aí a multa vai vir do mesmo jeito. E tu dizer, mas eu fiz tanto. Não, mas fez errado, no sentido inverso. Cumpra o que a lei determina. Primeiro faça bem feito o feijão com arroz, né? O famoso feijão com arroz. Para depois você pensar em algo mais refinado, um negócio... Aí sim as coisas começam a fluir. Básico, né? O básico. Faça o básico bem feito. Me diga, você como gestor de segurança diretamente, eu trabalho com segurança, mas de outra forma, né? Como engenheiro mecânico. O que se observa às vezes nas empresas, né? É o simples fato de não querer fazer, às vezes, né? Porque são tantas coisas que você vê que poderia ser feito naquele mesmo tempo, com o custo que está tendo, que já está tendo aquele custo, e os cuidados que deveria ter. E simplesmente as pessoas não têm. É isso que eu acho. Eu acho que fica uma brecha enorme, sabe? Que quando se alega custo e segurança, e aqui já existe um custo, porém, né? Ele não está sendo. Ele está sendo ignorado. Eles fazem a mesma coisa agora erradamente. E poderia fazer aquilo corretamente, o trabalho era o mesmo, o caminho com o menor custo. O procedimento. Estou entendendo, já existe tudo aquilo ali. Mas eles optam por fazer errado. É interessante, não é? É porque já está tudo, é como se dissesse, já está tudo pronto ali para ele fazer. Já teve aquele curso, né? Já foram treinados, capacitados, treinamento, tudo, está tudo ali. Mas, porém, a gestão, o dia a dia, ou seja o que for,
as pessoas simplesmente não fazem. É incrível isso. Mas aí eu faço... Isso é cultura, né? É uma cultura, e o que é que acontece? A gente vive um momento em que segurança do trabalho é psicologia, segurança é saúde, segurança é assistência, segurança é benefício, segurança faz tudo. Hoje segurança não só é campo e documento. Que inclusive é muito documentado. Aí você também tem que gerenciar seu tempo. Quanto tempo você vai ficar operacionalmente dentro de campo, acompanhando, porque o técnico de segurança também tem que estar na linha de frente. O profissional que ele não vê o técnico de segurança, ele não vai se preocupar muito com segurança. Mas aquela equipe que sabe que o técnico de segurança não para quieto todo o tempo, a qualquer momento ele pode chegar ali, ele já fica atento. Então, ele só vou fazer porque o Igor pode chegar, o Manuelito pode chegar. Mas aquele técnico, em alguns momentos, que fica muito preso à parte documental, aí o que é que acontece? Vou fazer aqui porque ele está lá na sala, está vendo os documentos dele, e fica esse... Então, você tem que ser sutil. O horário que você vai, sempre muda os horários do dia. Eu acho interessante a sua observação, que me fez lembrar um cliente que eu atendo aqui, grande, no Brasil inteiro, que tinha um técnico de segurança lá que ele dizia assim, eu sou de campo. Não existe isso? Tem, muito. Ele é de campo, de fato. Né? Ele de campo, ele conhece bem e realmente consegue dar um suporte à empresa nesse sentido, como técnico de segurança, e às vezes existem outros que são de como é que chama? De documentação. Agora, eu vejo, principalmente na construção civil, que a documentação atrapalha muito o técnico de segurança também, né? Mas é porque entra a parte de gerenciamento da rotina. Porque ele fica fazendo muito documento. No Brasil dá valor a muita documentação, sabe? Do que o ato em si, mais do que se de fato está fazendo aquilo ali. E aí eu acho que é onde é o diferencial. Você tem que saber gerenciar, como o Paulo falou. Eu acho o campo muito importante. É onde a gente está ali, lado a lado com o funcionário. Remete muito a isso que tu falou. O técnico, quando roda muito, acaba que os funcionários ficam pensando, ele vai passar atentos, aqui e eu vou... atentos. E aí a documentação também é muito importante. Eu escutei uma frase tua que eu levo comigo, assim, quando acontece o óbito, o que fala são as documentações. Acabou-se. Eu levo isso comigo e realmente a gente precisa estar muito alinhado nos dois, né? Tanto na documentação quanto no campo. De fato, às vezes a documentação atrapalha você estar um pouco mais em campo, principalmente as empresas que tem muito procedimento, que isso é bom, sim, mas que às vezes quando não tem a quantidade de profissional que vá atender aquelas demandas, acaba dificultando um pouco ou um lado ou um outro. E aí quando existe muitas absorve-se muito, você acaba falhando em alguma coisa, né? Então, assim, a parte documental, hoje, no Brasil, vou falar no nosso país, porque eu acho que é o único país no mundo que tem tanta norma para se fazer segurança. Tanta norma se Você é obrigado a preservar a sua própria vida. Tanta norma se cumpre tão pouco. Né? Exatamente. E cada vez mais ficando mais amarrado, né? Então, assim, se houvesse as empresas entendessem que tem um RH, que tem o departamento pessoal já faz parte, mas o RH ajuda muito a segurança. Um setor de saúde ajuda muito a segurança, porque dilui essa responsabilidade. Hoje a gente chega em empresa, tem técnico de segurança controlando o ASO, controlando... Entregando material. É almoxarife, é técnico de enfermagem, é um pouco de médico, psicólogo. Então, eu pergunto a vocês, será que realmente a gente dá conta disso tudo? Não consegue. Né? Então, isso acaba... Perdendo o foco, né, pô? Perde o foco e acaba que deixando a classe... num nível de questionamentos que os donos de empresas... Não, mas para que um técnico de segurança? Para fazer isso. Né? Porque a necessidade do que a gente faz, ela vem também a longo prazo. Quando você deixa um arcabouço de documentação robusta, quando você tem as assinaturas, um documento íntegro, alguma coisa, aquilo ali é o que vai salvar a empresa. Não é o que você fez, não é aquele treinamento de um DSS que você pode fazer DSS, você pode dar o treinamento, mas se você não registrar, você não fez nada. Então, segurança, além de fazer o corpo a corpo, é papel. Muito papel, inclusive. Muito papel. Não tem para onde. Então, só o papel na frente do juiz é que serve. No máximo, ele vai direcionar um perito que vai ver o que está ali dentro do escopo do processo. Caramba. E aí, para a gente finalizar, queria te fazer a última pergunta,
para você contar aí uma experiência que você fez e que deu certo em alguma empresa na questão de SST. Alguma implementação que você iniciou fazendo. São muitos. Mas escolha uma que você acha que deu certo. Você... Não, veja Quem só. lembra agora, pelo menos? Que tu lembra? Projetos em si, confesso a você que as empresas elas não permitiam tanto a gente dar passos tão grandes pelo fato da gente absorver muita coisa. Eu sempre trabalhei mais focado em resultados de reduzir acidentes. Então, todas as empresas que eu trabalhei, se eu vou falar com... Aí você perguntar, e o que foi que você fez? Humanização, cara. Empatia. Né? Redução de acidente. Eu entrei na fundição, era uma média de, me lembro como hoje, 50, 60 acidentes por ano. Num HC de 300 pessoas, é muito. E eram acidentes que iam para o INSS, acidentes com afastamentos relevantes. Grave, né? E aí a gente reduziu a zero. Nos últimos anos que eu estava lá, com menor HC, com mais produção, a gente conseguiu reduzir em zero. Logo em seguida, eu fui para... essa que eu estou hoje. Eu entrei, era uma média de 150, 160 acidentes, né? Dos mais comuns aos mais complexos. Esse ano ainda não tive nenhum. Que bom, né? Bom. E aí, como é que a gente faz? O que é que eu faço de diferente? Qual a diferença? É simples. Eu trazer o gestor, eu entender o problema do gestor, não só olhar para a segurança como... coitado. Não, tem que fazer porque... Tem que fazer porque a norma pede. Tem que é fazer assim. porque a norma A gente tem que se sensibilizar e saber também que aquela obrigatoriedade em algumas coisas da lei, confesso a você, impacta diretamente na operação. Sem dúvida. Como a gente tem a NR12, vocês podem ver, gente, é uma norma que meio louca. É complicado. Né? Ela é muito difícil. Então, assim, a gente tem que ser esse equilíbrio entre a legislação e quem está na ponta, porque o papel ele é frio. O sentimento a gente vai sentir no gestor. Né? Se a gente não conseguir conduzir o gestor e o colaborador para fazer aquilo ali, e ele entender que aquilo é bom, a gente não consegue ter um então, modelo. Paulo, é relacionamento. Gestão de pessoas. Segurança do trabalho é gestão de pessoas. Simplesmente o simples fato. Porque a norma pede, porque a norma manda, tem que fazer de qualquer jeito. Isso vai se conseguindo com o tempo, não de goela abaixo. Veja o raciocínio. Quando eu falo de gestão de pessoas, você pode ter os melhores documentos, você pode ter o melhor PGR, você pode ter o melhor PCMSO. Mas se quem está na ponta não fizer cumprir o que tem dentro do papel, o negócio não funciona. É só um papel. É só um papel. Então, você tem que fazer com que as pessoas absorvam aquilo que está ali. Porque aquilo ali é só um guia. Né? Mas o que está ali dentro, primeiro tem que sair deles para dentro do papel. Aí a segurança ela começa a ter resultados muito bons. Paulo, só que importância você acha os auditores do Ministério do Trabalho têm no seu trabalho, né? Tipo assim, o que importância, quanto lhe ajuda ou quanto lhe contribui? Algo... Manuelito, eu vou dizer assim, uma fiscalização ela não é fácil, já passei por milhares. Inclusive, já passei até por fiscalização em óbito. Né? Não é agradável, certo? Mas eles são necessários ao nosso trabalho. Sem eles, nós não conseguiríamos chegar onde nós chegamos. Isso é um fato. Né? Por muitos acharem que eles são inimigos, mas não. Engula o sapo e absorva aquilo. O que não lhe servir, você descarta. Mas eles têm muito mais a oferecer do que... E você lembra que passamos por algumas situações juntos, né? Que Sim. Quase acidente, um incidente, né? Não chegou a ser um acidente. Que quanto o cliente e as pessoas, os gestores, ficam admirados, né? De quanta documentação se pede. Né? Exatamente. E quando você, como engenheiro de segurança, solicita tudo aquilo ali, o pessoal diz, para que isso? Deixa disso. Aí quando chega, olha que não houve nem óbito, não houve nada. Foi um susto grande. Eu vou só falar aqui, vou falar o nome, mas um andar em suspenso, né? Que tudo muito novo, tinha muita documentação, mas você vê o quanto gerou de papel, não foi? Quanto já tinha e que se pediu. Quer dizer, nessas horas, sabe, que as pessoas dizem... Inclusive, está lembrado que você pediu aqui para a gente falar, como eu faço muito laudo, sabe, Paulo? As consequências disso. Tu lembra que tu falou? Sim, sim.
de quem, como começa e até onde vai, né? O comprometimento de todo mundo. De todo mundo. Para outro tema, né? Isso, Porque E aquela ação, ela surtiu um efeito positivíssimo. muito. Né? Porque logo em seguida foi startar novamente um outro serviço com o mesmo equipamento e o engenheiro e o gerente da obra, que são na parte operacional, disse, ligue para a empresa e já peça toda aquela documentação, para quando a gente iniciar já está tudo certo. Surtiu efeito. Então eles compraram a ideia, eles viram que o que a gente estava pedindo não era irrelevante, tinha uma fundamentação. E que salvou a empresa de problemas maiores. Inclusive, Paulo, até em outros aspectos, né, influenciou para tomar outras decisões, né? Total. Ficou muito melhor. Esse engenheiro mesmo não assume risco. Claro que não estava assumindo risco nenhum naquele sentido ali que estava tudo certo. Para você ver, uma ocorrência dessa, ela gerou o aspecto positivo, né, na gestão. Logo em seguida liberou várias outras coisas decorrentes daquilo. Porque a gente sabe que trabalho em altura precisa de kit de resgate, precisa de kit de primeiro socorro, não sei o quê. E quando aconteceu isso, aí revisitou-se a norma, tá, precisa disso. E ela fez um investimento gigante. Assim mesmo. O ruim é que só vai fazer isso depois que tem um acidente, né? Nesse caso, ainda bem não foi um óbito, né? Nesse caso não foi óbito. Vítima, sempre quase mais. Mas isso vai ficando. Vai. As pessoas pagam para ver. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente vai... Mas a gente está no caminho certo. Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo, evoluímos muito. Eu sou muito... como é que se diz? Eu gosto muito do que eu faço. E me sinto lisonjeado em tipo, quando alguém me chama para uma orientação ou alguma coisa do tipo, porque vê que os resultados eles são positivos, né? Perfeito, Paulo. Eu queria te agradecer aí por ter compartilhado. Foi de muito aprendizado aqui. Hoje foi bacana. Foi show de bola. Paulo, já conhecia ele, que é um cara, mas surpreendeu, viu, Paulo? Surpreendeu mais ainda, porque são muitas coisas, né? Tem muita coisa para se falar. Ele entregou muito. Eu acho que vai ter um retorno dessa conversa aqui um dia. Vou chamar mais outra pessoa para dividir aqui. Fazer um debate. Eu tenho vontade de botar um método do trabalho. Seria ótimo. Vamos fazer isso. Eu já peguei muita briga com o Vamos fazer isso, um método de trabalho. Vamos fazer também, botar um engenheiro mecânico responsável. Um engenheiro mecânico. O mecânico já está aqui. Então é isso, Paulo. Muito obrigado. A gente já é parceiro das obras. Sem dúvida. Muito obrigado aí por ter compartilhado esse conhecimento com a gente. Espero que você volte outras vezes aí para trazer mais conhecimento para a gente. E fica um tempinho para você fazer seus agradecimentos. Se quiser falar alguma coisa também, fica à vontade. Eu só queria agradecer a oportunidade. Eu já tenho o privilégio de trabalhar com vocês há algum tempo. Manuelita há mais tempo, né? Quando eu só conhecia por nome. Todo mundo fala engenheiro mecânico Manuelita, como você falou no início. Estou tendo o privilégio de trabalhar agora tendo acesso a você na empresa. E assim, agradecer e servir. Né? Eu estou aqui para servir, para passar. Eu só vou levar coisas boas. Então, seja quem for que me procurar, eu sempre vou dar uma orientação. Se eu puder ajudar, eu ajudarei sempre. Perfeito. É isso aí. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar aí, quiser fazer alguma pergunta aí para Paulo no comentário, pode fazer, curtam e compartilhem o vídeo. E até a próxima. Então, pessoal, mais uma vez, né, agradecer a presença a audiência de todos que curtam nosso podcast, né? Contribuam com perguntas. Trouxemos uma pessoa aqui de grande conhecimento, vamos trazer mais outras pessoas. E para isso é importante a participação de vocês, né? Através de perguntas, através de seguir no Instagram, assistindo no nosso YouTube, nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por tudo. Valeu.